Como calcular a área de um retângulo? Vamos lá. Primeiro, o que é a área? A área é o espaço interno, né? Então, a área que a gente está falando é o número real que representa esse espaço interno da figura geométrica plana. Como que a gente calcula essa área? No caso do retângulo, temos a base vezes altura. Esse H vem do height, né? Altura em inglês, que a maioria dos livros você vai ver como H. Então, mas você também pode utilizar a letra A se quiser. Mas, por convenção, como a maioria dos livros já utiliza o H para altura, eu vou utilizar. Então, a área é igual a base vezes altura. Lembrar que você pode ter um retângulo assim, você pode ter um retângulo assim também, deitado. Então, base aqui embaixo, altura, nada impede. Sempre ter atenção à forma da figura, eu posso fazer ela inclinada também, certo? Lembrar o que é um retângulo? Retângulo é toda figura geométrica que tem os quatro ângulos retos. Então, você tem um retângulo, você sabe que para calcular a área, basta base vezes altura. Vamos resolver aqui agora algumas questões de cálculo de área de um retângulo. A gente tem um retângulo, base 8, altura 5. Então, se a área é base vezes altura, vai ser 8 vezes 5. Então, a área, 40. 40 o quê? Aí, unidade de medida ao quadrado, porque a gente está multiplicando duas dimensões. Se isso aqui fosse centímetros, então seria centímetro ao quadrado. Se fosse metro, metro ao quadrado, e assim sucessivamente. Vamos para outra questão um pouquinho mais elaborada. Foi dado aqui um retângulo e a sua diagonal. Não temos a altura. Vamos chamar a altura aqui de x. Então, como é que eu vou calcular essa altura? Se isso é um retângulo, eu sei que esse ângulo mede 90 graus. Então, a diagonal com os lados vira um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, através do teorema de Pitágoras, sim, a maioria das questões elas vão envolver outros conhecimentos, né? 17x 15. Então, o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 17 ao quadrado, que dá 289. 15 ao quadrado, que dá 225, mais x ao quadrado. Vou subtrair aqui 289 por 225 é igual a x ao quadrado. 64 é igual a x ao quadrado, então x é raiz quadrada de 64, que é 8. Achei a minha altura, então meu triângulo, na verdade, esse valor aqui é 8, né? Então agora eu tenho base e tenho altura. Agora a área é igual a base vezes altura. Deixa eu puxar para cá para o canto. Minha área que é base vezes altura. Área, base vezes altura, que é igual a 15 vezes 8. 15 vezes 8, que é 120, certo? Então, minha área aqui vai ser 120 unidades de medida ao quadrado. Vou colocar como 1m ao quadrado. Mas o importante aqui é você entender que muitas questões elas vão exigir outros conhecimentos. Vamos para mais uma questão. Ele te deu um retângulo e diz que a área é 24 metros quadrados. Ele não te deu a medida. Então, nesse caso aqui, ele quer determinar o valor de x. A gente vai fazer o quê? X mais 2 vezes o quê? Vezes x. Base vezes altura. Então, x mais 2 vezes x é igual a quanto? 24, porque eu sei que a base vezes a altura é igual à área. Faz a distributiva aqui, ó, x vezes x e 2 vezes x. X vezes x, x ao quadrado, 2 vezes x, 2x é igual a 24. Vou subtrair agora esse 24 aqui, para o outro lado, x ao quadrado mais 2x menos 24 é igual a zero. Caiu o quê? Numa equação de segundo grau. Então, para descobrir agora o valor de x, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Quem é a, b e c? Toda equação de segundo grau é dada no formato ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Então, nesse caso, a é 1,
B é 2 e C é menos 24. Substitui na fórmula B ao quadrado, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 24. Delta é 4. Menos com menos, lembrar aqui, ó, multiplicando negativo com negativo, vai dar positivo. Então, menos 4 vezes menos 24 dá 96. Delta vai ser 100. Achei delta, agora vou para menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quem é b? B é 2. Menos 2, mais ou menos raiz de 100, sobre 2a. Raiz de 100 a gente sabe que é 10, vai ficar menos 2, mais ou menos 10, sobre 2a é 1, então 2 vezes 1 é 1. Temos duas respostas, certo? x1 e x2. x1 vai ser menos 2 mais 10 sobre 2. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui para o lado. Menos 2 mais 10 sobre 2, que é igual a menos 2 mais 10, 8 sobre 2, 4. x2, x duas linhas, menos 2, menos 10 sobre 2. Menos 10 menos 2, menos 12 sobre 2, menos 6. Nesse caso, a gente só vai querer esse resultado aqui, 4, por quê? Porque a gente quer que esse lado, não existe lado negativo. Então, esse lado seria 4 mais 2, que é 6, e esse lado aqui seria 4. A gente sabe que a área é 24, não precisa recalcular, mas podemos provar. 6 vezes 4, 24. Então, menos 6 a gente não vai utilizar. Mais uma questão. A área de um retângulo de 40 centímetros quadrados, então já deu a área, e sua base excede em 6 centímetros de altura. Determine a altura do retângulo. Então, a área do retângulo, a gente sabe que aqui o espaço interno é 40 centímetros quadrados. A base excede em 6 centímetros de altura. Então, a gente não sabe quanto é a altura, vamos chamar de x. X é a altura. Se a base excede em 6 centímetros, x mais 6. Determine a altura. Então, x vezes base vezes altura, x mais 6 é igual a 40. Perceba que caímos numa situação igual à questão anterior. X vezes x, x ao quadrado, mais 6x é igual a 40. X ao quadrado mais 6x menos 40 é igual a zero. Então, interpretação de questão é o que pode acabar pegando um pouquinho no calo do aluno. Então, sempre ter cuidado, observar, aprender a interpretar as questões com calma, porque a aplicação de fórmula é a parte mais simples, vamos dizer assim, né? Então, agora, delta é igual a 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 40. Se tiver dificuldade ainda com equação de segundo grau, pausa o vídeo, volte na questão anterior, tenta refazer sozinho. É importante praticar. 36 mais 160, delta é 196. Agora a gente vai fazer o quê? A gente agora vai descobrir x1 e x2. X é menos b, que é 6 menos 6, mais ou menos raiz de 196. Pausa o vídeo, tenta resolver aí. Quanto é raiz de 196? 14 sobre 2 vezes 1. Então, x' vai ser menos 6 mais 14 sobre 2 e x duas linhas, menos 6 menos 14 sobre 2. Essa resposta aqui a gente já pode eliminar, porque a gente sabe que vai dar negativo, menos 6 menos 14, menos 20 sobre 2 menos 10. Não queremos uma resposta negativa. O que é que a gente vai querer? A resposta positiva. 14 menos 6, 8. 8 sobre 2, 4. Então, minha resposta, x é igual a 4. Então, qual é a altura? Se ele quer a altura a gente diz que é x. X é igual a 4. Resposta da altura do retângulo. Se eu quiser a base é x mais 6, que é 4 mais 6, que seria 10. Então, interpretar, tentar extrapolar um pouquinho a questão para poder melhorar o seu repertório
para na hora de fazer uma prova, um exame, um Enem, um concurso. Um retângulo, outra questão de interpretação, né? Um retângulo tem 24 centímetros de área, 20 centímetros quadrados, e 20 centímetros de perímetro. O que é o perímetro? Se você não lembra, perímetro é a soma dos lados de qualquer figura geométrica. Determine suas dimensões. O que a gente vai lembrar aqui? O retângulo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual também a esse. Então, se eu chamar esse lado de x, esse lado eu posso chamar de y. E aí eu sei que se o perímetro é 20, a soma dos quatro lados, x mais y é igual a 20, ou seja, 2x mais 2y seria 20. E eu posso simplificar dizendo que x mais y é 10. Então, eu tenho aqui uma equação, mas eu não posso resolver uma equação com duas incógnitas tendo somente uma equação. Vou precisar de duas equações. Qual é a outra? X, vou trazer aqui para cima, eu tenho essa aqui, x mais y é igual a 10. E eu sei também que x vezes y, que é a área, base vezes altura, é igual a 24. Então, eu tenho duas equações. Com duas equações, eu posso fazer agora um sistema de equações e, através desse sistema, resolver esse problema. Vou trazer aqui um pouquinho para o canto para ter espaço. Vamos lá. Como é que resolve o sistema? Eu sei que x vezes y é igual a 10, ou é igual a 24. X mais y é igual a 10. Vou isolar esse x é igual a 10 menos y. Então, o conhecimento prévio de outros conteúdos, a matemática é você levantar um castelinho, né? Então, você precisa ter conhecimento prévio de outros conteúdos para conseguir dominar a resolução de problemas. Se eu sei que esse é o valor de x, então, x vezes, vou substituir o valor de x aqui nessa equação, 10 menos y vezes y é igual a 24. Então, onde é x, eu substituí por 10 menos y. 10y menos y ao quadrado é igual a 24. Organizando, vou passar y ao quadrado mais 10y mais 10y não. Se eu passei o y para o outro lado, né? Menos 10y mais 24 é igual a zero. Eu posso pensar que agora tem outra forma de resolver uma equação de segundo grau, que é por sobreproduto. Dois números que multiplicados, x1 vezes x2 tem que ser 24, e x1 mais x2, esses mesmos dois números somados, eles têm que dar menos b sobre a, que seria menos 10, que seria 10. Dois números que multiplicados deem 24, 6 e 4. E que somados também deem 10. Então, 6 e 4 podem ser a resposta para o valor de x, não, y, né? Estava descobrindo y1, y1 vezes y2 e y1 mais y2. Então, se eu digo que y mede 6, eu agora vou substituir esse resultado no meu sistema, descobrindo o valor de y. Agora eu vou ter que descobrir o valor de x. Então, vamos fazer o seguinte. Substituir o valor de y que descobrimos aqui. Então, se eu sei que x é igual a 10 menos y, para y igual a 6, x é igual a 10 menos 6, x é igual a 4. Ou para y igual a 4, x é igual a 10 menos 4, x é igual a 6. Então, se eu chamar x, disser que x é igual a 4, y eu sei que é igual a 6, ou vice-versa. Então, conseguir resolver a questão. Então, conseguir resolver a questão determinando quem são os valores de x e y através da resolução de um sistema de equações e uma equação de segundo grau. Então, o nível das questões ele vai escalando, né? A gente começa ali naquela questão básica,
descobrir a área, e aí a gente vai colocando outros problemas, outros assuntos de matemática envolvidos, e é isso que vai tornando as questões mais elaboradas, tá ok?